Eu não gosto de usar muito aquele termo, quem me conhece sabe, que até o Galãs Feios tira bastante sarro daquilo, mas é impossível eu começar esse vídeo sem dizer isso. Quem me conhece sabe que eu tenho horror a um determinado tipo de gente. Aquele político de fala mansa, blá blá blá, blá blá blá, e ó em você. O que eu vou mostrar agora é um desses itens, o tal do político de fala mansa. Senador Alessandro Vieira, que está propondo uma modificação da lei penal para beneficiar pessoas tipo a Débora Rodrigues, a Débora do Batom. Primeira coisa que eu vou falar sobre o tal Alessandro Vieira é que ele foi eleito com voto de bolsonarista. Sabe por quê? Sabe quem era o Alessandro Vieira? Delegado Alessandro Vieira. Era assim que ele pediu voto. Então, evidentemente, da esquerda ele não deve ter recebido nenhum voto. E o segundo ponto que eu acho muito importante, e no meu entender justifica o que ele está fazendo, é daqui a 2 anos acaba o termo dele, significando que ele vai pedir de novo votos. E como ele deu uma sumida do campo bolsonarista, puxa vida, agora ele vai ter que pedir voto para bolsonarista de novo. Porque da esquerda, evidentemente, ele não os terá. Então, olha só, o Alessandro Vieira, ele faz essa proposta de modificação do Código Penal, tá? Para razoabilizar, assim, sabe, as penas de pessoas tipo a Débora. E o que ele fala é um monte de groselha. Eu vou colocar uns trechos aqui e depois eu volto para explicar. Os senhores não temem que isso já vá beneficiar diretamente, assim, 80% das pessoas que estão virando réu no Supremo Tribunal Federal agora, e a gente vai acabar ficando com meia dúzia só ali que vai ser responsabilizada pelo que aconteceu no Brasil nos últimos tempos? Não, Leandro, você tem, nesse projeto que eu apresentei ele em meados de março, né, antes desse debate, dessa suposta articulação. E ele é baseado em atacar pontos que eu vejo como frágeis no trabalho feito pela Polícia Federal, PGR e Supremo, que apontam condenações com pouquíssima ou nenhuma prova, com base em interpretação. Então, a gente cria um tipo penal privilegiado, ou seja, com penas mais baixas, para aquelas pessoas que tiveram participação apenas em atos materiais, sem nenhum tipo de coordenação e estruturação. Essencialmente, aquelas pessoas que no 8 de janeiro estavam ali naquela multidão violenta. Eu vou dar um exemplo concreto, que foi o caso mais midiático, que é o da Débora, acho que é a Débora dos Santos, a do Batom. Rodrigues. Quando você vai olhar, Débora Rodrigues, quando você vai olhar para o processo dela, efetivamente provado, você tem a participação dela no ato de dano ao patrimônio tombado. E você pode, numa interpretação que vem sendo usada pelo Supremo, dizer, não, mas ela estava naquele contexto, tentativa de golpe. Legal, mas eu não consigo conectar ela a absolutamente nada. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Primeiro lugar, senador Alessandro Vieira, a Débora não é inocente. Ela estava ali propondo intervenção militar, significando que ela estava propondo golpe. E sabe o que é golpe, senador Alessandro Vieira? Golpe é derrubar o Estado de Direito. Então, perceba, ela estava ali propondo o golpe, que é acabar com o Estado de Direito, e ela estava propondo a abolição violenta do Estado de Direito. Por quê? Ai, mas a Débora não pegou em armas. A Débora estava no que se entende por crime multitudinário, crime de multidão. Ela estava lá depredando o patrimônio para justificar, para dar aso, para dar ensejo à entrada de militares através de uma GLO, e aí eles tomariam o poder. Então, senador, caso o senhor não tenha percebido, ela está envolvida sim em todas as tipificações. Só que o senhor, como está pretendendo ter votos de bolsonarista de novo, tem que fazer um auê para essa gente. Eu sinto informá-lo, mas eu duvido. Aliás, duvido nada, né? Porque de bolsonarista não dá para duvidar nada. Mas eu acho muito pouco provável, senador, que o senhor tenha voto dessa gente. Ah, é porque eu fiz lei para liberar a Débora e outros criminosos. Só que, meu amigo, o bolsonarista vota em candidatos bolsonaristas, que taquem fogo no país, que querem golpe de Estado, que falem contra gay, preto, lésbica, tudo quanto é coisa eles são contra. Claro, mas usam uma bandeira no ombro, que nem o tal Gilvan da Federal, uma bíblia. Não é o seu caso, senador. O senhor não anda com a bandeira no ombro, o senhor tem fala mansa. Ao contrário do bolsonarista, candidato padrão.
O senhor não anda com a Bíblia, senador, então provavelmente o senhor não receberá os mesmos votos que recebeu antes, exceto, claro, se o senhor comece de novo com aquela ladainha do delegado Alessandro Vieira, que propôs a diminuição da pena da Débora. Talvez, né? Porque de bolsonarista não dá pra duvidar nada, do votante bolsonarista, e nem do candidato que pede voto para bolsonarista. Então a Débora, senador, está incluída, sim, na abolição violenta do Estado de Direito e do golpe de Estado. Ah, mas um crime absorve o outro. O que é isso, gente? Quando um crime maior absorve um crime menor. Golpe de Estado já é absorvido pela abolição violenta do Estado de Direito. Não, não é. Em primeiro lugar, porque foi votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que são dois crimes diferentes. Em primeiro lugar, começa por aí. E sancionada por quem essa lei? Jair Bolsonaro. Aliás, senador, eu receio que o senhor tenha memória ruim, porque esta lei, inclusive, foi votada e sancionada no período em que o senhor já era senador. E o senhor votou a favor. Mas agora isso não interessa. Agora parece que a culpa é dos outros. É curioso que, com o passar do tempo, algumas coisas são esquecidas, né? Além desse fato. Como, por exemplo, sabe o tal do bandido bom é bandido, né? Ué, não era o que a extrema-direita dizia assim, ó? Primeiro, direitos humanos para humanos direitos? Se a Débora estivesse em casa, cuidando dos filhos, no momento da tentativa de golpe, ela não estava presa, porque eu conheço um monte de bolsonarista que estava em casa. Poderia até adorar um golpe, mas não estava lá, não estava quebrando nada, não estava dando ensejo para a decretação de uma GLO, não estava segurando faixa dizendo intervenção militar já. Então, senador, I'm sorry, não quer ser preso pelo cometimento de crimes, fica em casa. Agora, o senhor está querendo, daqui a 2 anos, pedir voto de novo. E como eu já falei, voto de esquerda o senhor não terá. Então, lhe resta somente fazer esse migué para os bolsonaristas, apesar de que aí o senhor faz isso com aquilo que já lhe é característico, né? Aquela fala manso, tal. A impressão que eu tenho é que o senador passou... Ele usa botox 100% do tempo, sabe? Porque daí você não tem expressão. Ele não ri, ele não chora, ele tá sempre assim. Parece uma máquina falando. Nenhum problema, senador, o senhor pode fazer isso. O que é curioso é que o senhor está fazendo isso, na minha modesta opinião, para conseguir voto. Porque este negócio que o senhor está propondo é uma excrescência. E sim, na medida em que o senhor coloca aqui determinadas ações, porque isso já está previsto na lei, senador, o que o senhor quer. Então, não venha com essa história que, não, pois é, mas o entendimento dos ministros muda muito. Pois é, muda muito. Então não adianta o senhor mudar a lei, porque o entendimento dos ministros vai continuar mudando muito. E por fim, sobre a tal da lei da anistia, que não é o caso dessa lei que o Alessandro Vieira está propondo, eu sempre quero lembrar o seguinte. Eu disse em diversas vezes que eu troco tranquilamente a prisão de Jair Bolsonaro por uma série de outras prisões desse bando de otário. Mas a lei da anistia, conforme eles estão propondo, significa o quê? Que vai diminuir a pena para determinados crimes, certo? Vai diminuir a pena, inclusive para alguns crimes que o Jair esteja envolvido, o que fará com que ele ganhe diminuição de pena. E lembre-se, ele tem 70 anos. A prescrição pelos crimes é pela metade, tá bom? Então não se assuste se de repente o Jair sair pela porta da frente ou conseguir uma maravilhosa prisão domiciliar, que é evidente que vai acontecer, já está claro. Igual do Collor, que foi presenteada pelo PGR, que aparentemente ninguém lembrou de pedir uma perícia autônoma. Não, parece que acreditaram ali no atestado médico que eles apresentaram. E aí o Collor está lá, numa prisão domiciliar, num lugar, num belíssimo condomínio, que qualquer um de nós adoraria passar 2 anos, 1/6 da pena de 9 anos e 8 meses dele. Adoraria passar. Se você me disser, não, Marcelo, você vai ficar num apartamento de 9 milhões de reais, com quadra de tênis, lojinha lá na garagem, blá, blá, beleza, eu fico em casa. Nenhum problema. Aposto que você aí, meu amigo, minha amiga, também trocaria a sua liberdade por uma prisão domiciliar como essa, né? O Brasil é uma farra. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação.
É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.